No início dos anos 60 do século XX, o presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, o engenheiro Pinto de Oliveira, vai encomendar ao arquiteto Fernando Távora uma intervenção numa propriedade que a autarquia tinha entrado na sua posse há pouco tempo atrás, a Quinta da Conceição, em Lessa da Palmeira, junto às antigas margens do rio Lessa, transformadas agora nas docas do Porto de Leixões. O objetivo da Câmara Municipal de Matosinhos é transformar essa quinta num parque público, num espaço de lazer, mas que também servisse de palco para uma série de iniciativas culturais. A intervenção de Távora tornar-se-á numa obra de referência na chamada Escola de Arquitetura do Porto, nomeadamente a sua famosa intervenção no court ténis e no stand que serve o court ténis, ou, pouco tempo depois, a intervenção de Álvaro Cisa Vieira, que aqui irá conceber uma das suas obras-primas, a piscina desta quinta. Mas Távora irá também adquirir para este espaço uma série de peças, esculturas, elementos arquitetónicos antigos e que vão decorar o ambiente da quinta. E uma das peças que ele para aqui transporta é este fabuloso arco manuelino, uma obra do gótico final em Portugal. E é esta peça, que aqui se encontra desde o início dos anos 60, vai se transformar num verdadeiro ex-libris de Matosinhos. Ao longo dos últimos 50 anos, tem servido de cenário a imensos acontecimentos culturais, recreativos. Muitos noivos e seus convidados dos casamentos fazem questão de utilizar esta peça como uma moldura, uma bela moldura para as suas fotografias. Mas o que é curioso é que este arco veio por isso de um outro local onde o arquiteto Távora o foi buscar. E esse espaço é verdadeiramente surpreendente. Venha daí comigo, vamos em busca das origens do arco manuelino da Quinta da Conceição. Nesta nossa viagem em busca das origens do arco manuelino da Quinta da Conceição, chegamos até ao Jardim do Calen, nas margens do Rio Douro. Mas não foi daqui que ele saiu, mas exatamente do outro lado do rio, onde nós podemos contemplar a povoação da Afurada e uma curiosa construção, um palacete que seguramente já despertou a sua curiosidade. E é exatamente para lá que nos vamos dirigir. Cruzamos o rio e estamos já na margem da Afurada. É um povoado tipicamente de pescadores, um povoado relativamente recente. Mas esta designação, este topónimo, Afurada, é também ele muito curioso e há várias versões para a sua origem. Entre elas há duas com alguma credibilidade. Uma delas remete-nos para uma época antiga em que os pescadores já socorriam desta área, mas não ainda de uma forma permanente. Aqui fixavam-se de um modo relativamente sazonal. Apenas em algumas épocas do ano se instalavam aqui em construções muito provisórias, explorando, por um lado, a pesca do mar, mas também a pesca aqui do estuário do Rio Douro. E por isso eles tinham que alugar os terrenos onde colocavam as suas embarcações e essas suas cabanas provisórias. Alugavam, afuravam estes terrenos. E por ser uma terra afurada, assim teria nascido a designação deste povoado.
Uma outra explicação, em boa verdade a mais popular, diz-nos que neste estuário do Douro existia um grande número de rochedos, de escórios, que sabemos bem que eram extremamente perniciosos para a navegabilidade do Douro. Grande parte deles foram dinamitados no século XIX. Pois bem, um desses famosos rochedos que aqui existiria muito perto destas margens era a Pedra Furada. E da Pedra Furada, da referência à furada, teria então nascido a designação deste local, que, como vos disse, só a partir verdadeiramente do século XIX é que começa a assistir a uma fixação permanente de pescadores, dando origem a esta comunidade pescatória. Mas se a origem então de A Furada é relativamente recente, então esta área foi durante muito tempo conhecida por um outro nome. É verdade. Era o lugar, a Baía de Sampaio. Com efeito, muito antes desta área ser conhecida como A Furada, este local era conhecido como Sampaio e tudo resulta da designação da baía que fica aqui mesmo junto à Furada, a Baía de Sampaio. É um local que desde épocas muito antigas, já no século XVIII, é-nos descrito como um sítio aprazível, particularmente no verão. E por isso mesmo, os frades agostinhos vão aqui desenvolver uma brévia. O que é isso, uma brévia? Uma brévia era uma casa de lazer, de repouso, para onde eles se deslocavam exatamente no verão. E é junto a essa brévia que vamos ver também surgir a Capela de Sampaio, que aqui persiste até aos nossos dias. Como já várias vezes referimos nos caminhos da história, em 1834, no fim da Guerra Civil entre liberais e absolutistas, os novos senhores do país, os liberais, muito anticlericais, vão extinguir as ordens religiosas no nosso país. Os frades têm que abandonar os seus conventos, os seus bens são confiscados, são nacionalizados e posteriormente vendidos em asta pública. Aconteceu mesmo aqui com a Brévia dos Agostinhos. A família que há já alguns anos tinha arrendado os terrenos à volta da Brévia e da Capela de Sampaio, vão agora também arrematar esse edifício, esse terreno da Brévia. E é exatamente esta família que poucos anos depois, na década seguinte, nos anos 40, vão aqui mandar construir um imóvel verdadeiramente surpreendente, o Palacete de Sampaio. Edificado numa plataforma sobre a Baía de Sampaio, mas a não muita distância das águas do Rio Douro, o Palacete desenvolve-se num único bloco, mas desse bloco vão sobressair duas torres. É um edifício claramente revivalista, querer fazer reviver um antigo estilo medieval. Isso é evidente não só pelas suas duas torres, mas também pelas ameias, pelas rosáceas e vitrais, por alguns outros elementos que evocam estruturas militares da Idade Média, mas também e muito especialmente este adensar na fachada dos arcos quebrados, tão típicos desse estilo medieval que foi o gótico. É um edifício neogótico e vale a pena ir conhecê-lo por dentro.
Nas traseiras, embora o estilo neogótico não seja tão efusivo como na fachada principal, embora aqui também nas traseiras encontremos alguns elementos de clara modernidade, como é o caso da utilização do ferro fundido, particularmente nestas belas peças de gradeamento, é um belíssimo imóvel que se enquadra completamente naquilo que eram as correntes artísticas e arquitetónicas da segunda metade do século XIX, integrando-se perfeitamente do romantismo. Ora, este apego aos ideais, muito particularmente à estética dessas épocas recuadas, e nomeadamente da Idade Média, faz com que, do ponto de vista da arte, da arquitetura, se tentasse utilizar ruínas desse período nas edificações. É este apego à ruína tão típico do espírito do romantismo. Mas, como as ruínas propriamente não abundam, avançava-se também para essa outra opção, que era o de edificar estilos ou edifícios revivalistas, imitando, isso sim, essas antigas estéticas da Idade Média, nomeadamente do gótico, como é o caso deste palacete de Sampaio. Um edifício que, por isso, se integra perfeitamente nesse espírito romântico da segunda metade do século XIX. E poderíamos pensar que aqui estávamos perante mais um desses edifícios que caracterizam essa época. Mas não é verdade. Este não é mais um. Com efeito, o Palacete de Sampaio é um dos primeiros, dos pioneiros, dos precursores do romantismo no nosso país. Edificado na década de 40 do século XIX. Ainda estavam muito vivas as correntes neoclássicas e teríamos que esperar ainda algumas décadas para que os revivalismos românticos se dispersassem por todo o nosso país. Como explicar então que este edifício precursor do romantismo, este edifício revivalista, tenha nascido aqui, na Aforada? Para isso, temos que conhecer a história da família que o mandou construir. Graças a um estudo muito recente, publicado pelos doutores Francisco Queiroz e João Lemos, um estudo muito aprofundado, hoje sabemos muito mais sobre as origens e a história desta casa e da família que a mandou construir, a família Silveira Pinto. Foi mais precisamente um médico, Antério Silveira Pinto, que, como há pouco vos dizia, a mandou edificar nos anos 40 do século XIX. Mas a família Silveira Pinto, e nomeadamente o pai e o avô do Dr. Antério, eram já figuras de grande destaque na cidade do Porto. Avô, pai e agora filho são de facto personagens que vão atravessar todo esse século XIX e ter um papel de relevo em alguns dos principais acontecimentos políticos e militares que caracterizam o nosso país e muito particularmente o Porto nessa época. Vamos vê-los envolvidos na Guerra Peninsular, quando das invasões francesas. Vamos depois vê-los envolvidos na Guerra Civil entre liberais e absolutistas. E depois também nos períodos conturbados do reinado de Dona Maria II. A família Silveira Pinto é, desde sempre, uma família de liberais. Liberais moderados. Mas uma família sempre muito preocupada, muito atenta às questões culturais. Tal como Antério, também o seu pai e o seu avô tinham sido médicos. E sempre gente muito sensível, como vos dizia, às questões culturais, atentas às novidades que chegavam dessa Europa relativamente às artes e às ciências. O avô de Antério Silveira Pinto tinha sido já um médico de referência na região no início do século XIX. Mas é o seu pai, também ele médico, Agostinho Silveira Pinto,
que será crucial na história da família. Ele é um liberal convicto e, por isso mesmo, durante o domínio de Dom Miguel, Agostinho Silveira Pinto vê-se obrigado a partir para o exílio, em França. Os estudiosos da família que eu há pouco referi indicam que, muito provavelmente, a sua adesão nesse período à maçonaria irá ter um papel importante na história posterior desta família. Agostinho Silveira Pinto, que regressa ao Porto, já depois do triunfo liberal, em 1837. Na sequência desse seu regresso, ele virá a desempenhar importantes cargos políticos. Até ao fim da sua vida será, por exemplo, deputado. Mas, além disso, irá ter uma importante produção científica, teórica, nomeadamente em torno das questões da farmácia e também daquilo que nós hoje chamaríamos a economia política. Mas o seu filho vai ter também um papel importante na política da nossa região. Depois de se ter doutorado em medicina, também ele em Paris, em 1837, Anteiro da Silveira Pinto, vamos vê-lo envolvido em importantes cargos políticos da nossa região. Será membro do município de Vila Nova de Gaia, da Comissão Administrativa, e depois será durante vários anos presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. Será também governador civil de Aveiro, governador civil de Viana do Castelo e foi também, imaginem, o primeiro bibliotecário da Real Biblioteca Municipal do Porto. O que nos diz bem de como estávamos perante um homem com muita influência na região, mas também muito sensível às questões culturais, contactando com essas novidades, como eu vos dizia, que vinham da Europa. E por isso não estranha que, com todo este historial da família, com esta sensibilidade para a cultura e para as artes, imbuídos também de algumas influências modernas que lhe chegavam dos seus ideais, tenha sido ele a conceber ele próprio esta casa. É uma das possibilidades que se colocam, é ter sido ele o desenhador, o projetista, pelo menos em parte, deste magnífico edifício do Palacete de Sampaio. Um palacete revivalista, mas dentro desse espírito romântico, mais do que revivalista. O ideal era mesmo que ele pudesse incluir algumas ruínas de antigos edifícios medievais. E é por isso que é também ele o responsável por ter ido buscar a um determinado local esse arco manuelino que nós temos vindo a perseguir. Mas onde é que ele foi exatamente buscar esse arco? Convido-vos agora a voltarmos até junto do arco manuelino. Vamos regressar à Quinta da Conceição e a Lessa da Palmeira. E regressamos a Lessa da Palmeira, à Quinta da Conceição, e estamos de novo junto ao belíssimo pórtico manuelino que tem motivado este nosso programa. Uma decoração exímia, bem típica desse estilo, daquilo que nós podemos chamar o gótico final em Portugal. Mas qual é, afinal, a origem deste pórtico? Que já vimos que nos anos 60 do século XX foi aqui colocado, depois do arquiteto Fernando Távora o ter ido buscar ao Palacete de Sampaio para se tornar numa peça emblemática deste Parque Municipal de Matosinhos. Mas como é e de onde é que este pórtico tinha saído para ir para esse palacete revivalista na Aforada? A resposta, afinal, não está muito longe daqui. Sigam-me.
É verdade. Afinal, o pórtico manuelino foi recolocado muito próximo daquele que seria o seu lugar original. Aqui, neste espaço, em 1481, tinha surgido um convento franciscano. Ainda aqui temos alguns vestígios desse convento, como é o caso destes vestígios do claustro. Um convento que será uma referência na história da região e que incluía esse belíssimo arco manuelino. Um convento que irá desaparecer em 1834, também ele na sequência dessas medidas anticlericais que já referimos hoje a propósito da Brévia de Sampaio. O convento vai entrar em ruínas e nessa altura que o proprietário, o homem que imaginou o Palacete de Sampaio, vem aqui e vai adquirir esse pórtico, levando para a Forada, onde irá permanecer durante cerca de 100 anos, até que Fernando Távora o lá foi buscar. Enfim, é destas histórias também de deslocação de peças artísticas que é feita a história da nossa região e do seu património. Mas isso são também outros factos, também outras lendas e seguramente outros caminhos da história.